Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Vocês sabem aonde eu estou, né? Para minha alegria, minha satisfação, dia completo. Estou na Colina Histórica, aqui em São Januário, na nossa casa. Aqui, a massa cruzmaltina tem arrebentado, feito uma pressão enorme, pressão da paz, para que o Vasco consiga grandes resultados. Na quarta-feira passada, isso aqui pulsou e o Vasco venceu o Botafogo, chegando a 34 pontos. Esse vídeo vai ser muito especial, eu quero que você curta, dê logo o seu like, compartilhe esse vídeo e também deixe a sua mensagem, a sua opinião para os assuntos que nós vamos abordar aqui. Vamos começar falando do time, que terminou a sua atividade agora há pouco no CT do Almirante para o jogo de domingo contra o Internacional. Ainda faz um treino nesse sábado, segue viagem para Porto Alegre. O volante Raul, a única dúvida, treinou, correu em torno do gramado, mas não se sabe se vai viajar. Eu tive uma informação que na quarta-feira o Raul estava liberado, pelo menos pela comissão técnica. Não tinha sentido nenhuma dor. Tem um probleminha atrás do joelho, mas nada que o impossibilite de jogar. Mas o DM, preocupado, preferiu poupar o jogador. Talvez para esse jogo de domingo a mesma situação se repita. E aí o Raul só para o jogo contra o Ceará no outro domingo lá em Fortaleza. Dessa forma, Vanderlei Luxemburgo deve repetir a equipe que vai enfrentar o Internacional domingo no Gigante da Beira-Rio. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique. O meio com Bruno Gomes mantido no lugar de Raul, Richard e Felipe Ferreira. Na frente, Rossi, Ribamar e Marrone. Quem participou da entrevista coletiva hoje, cedida gentilmente pela assessoria de imprensa do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi o lateral direito Iago Pikachu. E ele começa falando da dificuldade que vai ser enfrentar o Inter em Porto Alegre. É muito forte dentro de casa, né? Muito forte, a gente sabe da força que ele tem lá. Mas a gente, como eu falei, tá com uma confiança elevada, né? Depois desses dois bons resultados dentro de casa. Eu acredito que também eles vão respeitar a nossa equipe, porque está havendo uma evolução. Acho que todos os outros times estão vendo a evolução que a nossa equipe está tendo, e é isso que a gente quer trazer o respeito dos outros adversários quando for jogar contra a gente, e a gente também respeitar eles, porque eles vão jogar em casa com o apoio do torcedor deles, eles buscando a permanência ali no G6 e a gente chegando mais perto nessa zona de pré-Libertadores. O Vasco vem de 2 resultados bons dentro de casa, conseguiu 3 vitórias fora de casa, mas precisa melhorar ainda mais o seu desempenho. Para quem não ganhava há um ano, ganhou do Goiás naquele jogo do turno, mas precisa melhorar ainda mais. Tem, na verdade, 7 jogos fora de casa. Se você for colocar aqui, 5, porque 2 são clássicos contra Flamengo e Fluminense. Iago Pikachu fala do desempenho fora de casa, a necessidade que o Vasco tem agora, porque pega 2 times na casa do adversário, o Inter agora e o Ceará no próximo final de semana. Teve época aí que o Vasco não ganhava há 1 ano, 2 anos, praticamente jogos do Brasileiro fora de casa, né? Hoje nós temos 3 vitórias importantes, né? Mas poderíamos ter alguns resultados melhores. O próprio jogo contra o Avaí, onde a nossa equipe almejava os 3 pontos no jogo de lá, não conseguimos. Algumas derrotas fora de casa que poderia ser empate, no jogo ali contra o Grêmio, onde por tudo que ocorreu, né, fizemos 1-0, tivemos aquele gol anulado e depois tomamos a virada. Então o nosso desempenho fora de casa também não é ruim, mas claro que o resultado em si que conta, né? Então a gente tem que manter sim essa mesma postura que a nossa equipe vem tendo em São Januário, para buscar pontos melhores fora de casa, para que a gente possa, de vez por todas, brigar pela parte de cima. Claro que a gente não quer brigar pela parte de baixo. A gente está mais perto hoje do G6 do que da zona de rebaixamento. Então vamos buscar o que está mais próximo. Pikachu, e os 100 gols, hein? Você atingiu essa marca, 97 em jogos oficiais, 3 em amistosos. Como é que você se sente chegando como um lateral artilheiro a essa marca de 100 gols? Cara, pra mim, muito feliz eu fiquei, né? Por atingir essa marca. Nas minhas contas, eu não contaria os amistosos, né? Mas meu pai, meus amigos, meus familiares ali falaram que Pelé contava, Romário contava. Então, eu fui nesse embalo aí, muito feliz por ter alcançado essa marca muito importante. Acho que para lateral, acho que poucos jogadores têm essa marca tão expressiva assim no futebol. Então, muito feliz, agradeço a todos, desde lá da base até aqui no dia de hoje, né?
por terem me ajudado a chegar a essa marca tão importante. Então, vamos lá, faltam 3 para jogos oficiais, então vamos em busca desses 3 e ir até o fim do ano. Tomara que o Pikachu faça mais um, né? Acho que não seja de pênalti, viu, Pikachu? Mas você sabe bater pênalti, com certeza, se tiver oportunidade, domingo vai conferir contra o bom goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Quem não treinou também, está fora do jogo, é Cleiton. Teve um pequeno desconforto muscular, uma lesão antiga já da época do Atlético Mineiro, mas não treinou e também não vai para o jogo. E o Internacional, nosso adversário? Quem está com as informações do Colorado, que venceu ontem o Avaí na ressacada por 2-0, é o repórter Carlos Lacerda, da Rádio Grenal e também da Rádio Inferno, que só fala do Colorado, só do Inter. Quais são as informações do Internacional? Fale, Lacerda. Salve, salve, amigos. Um prazer falar com vocês. Carlos Lacerda, repórter setorista do Inter, da Rádio Grenal e da Rádio Inferno. Internacional que segue no mercado à procura de treinador. Colbachini, treinador do time Júnior, está treinando o Inter na sua segunda partida. A segunda partida foi contra o Avaí, com vitória. O Inter, que vinha uma sequência aí de 3 jogos sem vencer, conseguiu vencer e se reabilitar na competição. Pegou a moral para enfrentar o Vasco no próximo domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Para esse jogo, o técnico Colbachini vai ter à sua disposição a volta do zagueiro Vitor Cuesta, que estava suspenso, retorna e formará dupla de zaga com o jovem Bruno Fux. No meio de campo, o Internacional deve ter a mesma escalação que atuou contra o Avaí, porém deve ter o ingresso de D'Alessandro. Com isso, devemos ter Patrick, Edenilson, Lindoso e D'Alessandro. Na frente, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Nas laterais, os 2 jogadores que ganharam espaço após a saída de Odair Hellmann, o jovem Heitor e o lateral esquerdo Zeca. Marcelo Lomba, goleiro do Inter. O Colorado, então, praticamente definido para o confronto contra a equipe do Vasco. O Inter, que fez uma promoção para o Outubro Rosa. As 10 mil primeiras mulheres não pagam ingresso para este jogo. Eduardo Cudê, técnico do Racing, é o técnico do Inter para 2020. O Inter agora segue com dúvidas se continua com Colbachini até o final do ano ou contrata um técnico tampão para ficar até o final de 2019. Bom, o papo agora é importante. Você, torcedor, com certeza quer saber. Muita gente, como eu disse, manda mensagem pautando a gente no canal para que a gente busque a informação. Vamos ouvir hoje o vice-presidente de Obras e Engenharia e praticamente de Patrimônio, Pedro Seixas, sobre algumas questões. Questão do CT, se as obras começaram ou não. A questão de São Januário, principalmente da iluminação, muita gente reclamando, e o Pedro Seixas respondeu sobre todos esses assuntos. A primeira pergunta que eu faço a ele é sobre essa questão da iluminação, sobre esse problema de São Januário, muita gente reclamando. Gramado bem iluminado, mas as arquibancadas, o entorno muito apagado. Com a palavra, o vice-presidente de Obras e Engenharia do Vasco, Pedro Seixas. Cara, estava conversando agora com o Mazzuco, com o André Mazzuco, diretor de futebol, e até alinhando alguns pontos com ele, e ele confirmou que... Bom, primeiro até uma coisa, se o futebol, e eu fiz questão de falar isso para ele, se o time continuar jogando o que jogou contra o Botafogo, amigo, pode reclamar do que quiser que a gente vai se virar, se desdobrar para atender esses caras da melhor maneira possível, porque eles merecem, foi um jogaço, né? Então, vamos lá, vamos em frente, que o caminho aí do futebol tá se desenhando bonito. Bom, então com relação à iluminação, tem pontos a serem ajustados, sim. A gente vem trabalhando nisso, vem conversando com a turma do futebol, estava falando com o Mazzuco. Ele entende que, na realidade, ali nesse lance específico do gol do Botafogo, é uma situação que acontece em todos os estádios, mas que não significa que a gente não possa conversar lá com o time, conversar com os atletas para também fazer um ou outro ajuste. Mas a gente passou por uma troca do sistema de iluminação, a gente saiu de um nível de iluminação de 300 lux para 1.400 lux. A sensação de escuridão que se percebe hoje, por exemplo, atrás dos gols, ela é muito mais em função da elevação da iluminação dentro do campo do que a redução da iluminação ali atrás dos gols. Hoje a gente tem ali atrás, talvez algo em torno de 200 lux. Flávio, só para efeito de comparação, a gente tinha 300 lux médio dentro do campo, passou para 1.400 médio. Então esse nível de iluminação que a gente tem ali atrás dos gols é, na verdade, um pouquinho pior, um pouco pior do que o que a gente tinha dentro do campo. E aí a gente fica com essa sensação de escuridão ali atrás. Claro que a gente precisa corrigir e vai trabalhar para isso.
Outra informação importante aí com relação ao projeto é que esse é um projeto que a gente desenvolveu para entregar 2.500 looks, que é a exigência da CBF para 2021. Então, se vocês olharem lá para a estrutura, vocês vão ver que tem uma série de espaços vazios que são os espaços destinados para os projetores complementares. A gente só instalou metade dos projetores, uma questão de exigência, que a gente só tinha exigência de 1.200 looks, agora 800 looks para 2019 e 1.400 looks para 2020. Então a gente já atendeu ao necessário para 2020 e deixou para instalar os projetores complementares numa segunda etapa, até por uma questão da realidade financeira do clube. Então, com a instalação dos projetores definitivos, aí a gente vai ter um estádio com iluminação padrão Copa do Mundo, mas isso é só depois da instalação de todos os refletores. Pedro, eu queria saber de você sobre a questão também da reforma de São Januário. Há aí uma comissão de beneméritos que está analisando o projeto que foi apresentado pelo presidente Alexandre Campelo. Quero saber de você. Como é que está essa situação? Vai ter mesmo reforma em São Januário? Os beneméritos estão convencidos? Vão trazer um parecer positivo ao Conselho Deliberativo, que vai aí sim dar o ok ou não para o projeto? O que você nos traz de novidade, Pedro? São Januário, sobre as reformas do projeto de reforma e ampliação do estádio. Essa semana foi uma semana de muita conversa sobre o projeto, com a turma da estruturação do projeto e também com a participação do Conselho de Beneméritos. Os beneméritos já estão acompanhando, a gente está passando todos os detalhes dentro desse processo de análise e confirmação, né, dos planos para ampliação, que é super importante a gente ter apoio de todos os poderes do clube. Então as conversas com o Conselho de Beneméritos estão correndo muito bem. Eu acho que esse é um processo muito importante, muito saudável para o clube como um todo, porque começa a envolver todas as áreas. Isso não é um projeto do Pedro, não é um projeto do Alexandre, não é um projeto de uma, duas, três pessoas. Isso é um projeto de Vasco, então precisa envolver todas as áreas do clube. E esse processo está acontecendo de uma forma super saudável, super participativa e que tem tudo para somar mais ainda para o projeto com essas opiniões, com essas colocações e com todas as preocupações que precisam acontecer em um projeto de tanta importância como esse projeto de investimento para ampliação do estádio. Pedro, em relação ao entorno, como é que está a questão também das obras, daquilo que é necessário fazer no entorno aqui de São Januário para a reforma do nosso estádio? O pessoal já deve ter começado já começaram a circular algumas informações, algumas notícias das conversas que a gente está tendo com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com empresas ali da área, por exemplo a SEDAI. Em breve a gente vai começar a ter algumas novidades já envolvendo projetos e algumas ações específicas para a operação em dia de jogos. Então, deixa amadurecer mais um pouquinho, mas para a próxima semana a gente já deve ter novidades para trazer para vocês com relação a esses projetos, a essas iniciativas. Bom, você está vendo aí a imagem, hoje o Vasco publicou no seu Twitter oficial, uma imagem, o monstro está saindo. Está aí o CT, as obras estão sendo tocadas a todo vapor. E eu queria que o Pedro Seixas falasse também sobre como é que está a questão das obras, hoje sendo levantado aí a questão do muro, que é muito importante, delimitar o espaço nosso. Como é que está a questão envolvendo as obras no centro de treinamentos, hein, Pedro? A gente, com a licença ambiental, a gente já pôde dar os primeiros passos. Esses primeiros passos são um pouquinho mais lentos, porque a gente tem que vencer uma inércia e vencer também alguma burocraciazinha complementar. Então a gente já está, quem passar lá na frente já vai ver a placa lá de obra, que é uma das obrigações para a gente começar o serviço. Já vai perceber também que tem algum movimento de máquina, um container lá, nosso container de apoio já está instalado, e a gente começou ontem a instalação de um protótipo do muro. Então, para a semana que vem, esse movimento de máquina já vai começar a se intensificar um pouco mais, com mais chegada de material para aterro, e também essa decisão aí sobre o muro vai ficar bem bacana, Daqui a pouco vocês vão começar a ver esse movimento aí com mais clareza. E para concluir, uma dúvida, porque a gente sempre tem boa memória para a gente cobrar em relação ao Colégio Vasco da Gama. Aquela velha celeuma, daquela situação que aconteceu, tem grana, não tem grana, vai sair ou não vai sair essa obra do Colégio Vasco da Gama, hein, Pedro? A gente conseguiu avançar muito bem esse mês nas conversas para viabilizar a reforma da escola, das instalações. A gente está assinando o contrato essa semana da parceria com uma empresa que vai bancar as obras
de ampliação, na verdade não vai ser reforma, a gente vai construir, vai fazer uma construção modular num terreno que a gente tem disponível já ali ao lado do prédio onde hoje funciona a escola. Então a gente deve colocar 6 novas salas de aula para funcionar já no início do ano letivo do ano que vem. E semana que vem a gente deve ter todos os detalhes já acertados e o contrato assinado. Essa é a nossa expectativa aí, de colocar isso rápido de pé. Quem mandou um recado, e você vai ter aí a oportunidade de ver o vídeo, para a campanha de vacinação contra o sarampo, que acontece amanhã no Rio de Janeiro, através da Fiocruz, foi o craque do Vasco, Thales Magno. Ele mandou essa mensagem para você, pai. Leve a sua criança pequena. Infelizmente o sarampo já tinha sido erradicado, volta à tona a baila, é importante vacinar as crianças, vacine as suas crianças contra o sarampo. A mensagem é dada pelo craque do Vasco, Thales Magno. Galera, queria chamar todos vocês aí para a campanha de vacinação, de vacina ali na Fiocruz, em frente à Vila do João, gratuita. Queria convocar todos vocês, valeu? Um abraço, fica com Deus. Eu conversei hoje com o Dr. Paulo Reis, que é advogado do Vasco nas áreas esportiva e trabalhista, a respeito de 2 assuntos. As ações de Alberto Valentim e do ex-vice de futebol do clube, José Luiz Moreira. Sobre Valentim, me disse Paulo Reis e me garantiu, sim, pode ser incluído o acordo, ainda tem como recorrer no ato trabalhista. O Vasco pode pagar sim no ato trabalhista. Quem der essa informação diferente não está informado. Em relação à situação de José Luiz Moreira, o Paulo Reis tomou um susto e disse, essa ação já tinha tramitado. Para mim é uma notícia antiga, porque inclusive estava casado com o dinheiro da TV Globo de se fazer o pagamento a José Luiz Moreira. Enfim, a gente vai apurar, vai correr atrás. Infelizmente são 2 ações, coisas do passado, coisas antigas que o Vasco continua pagando, infelizmente. Amanhã aqui em São Januário, dia de decisão e de 2 decisões. Hoje, muita gente aqui trocando seu ingressos sendo distribuídos para 2 decisões. Uma no Sub-15, às 10 horas da manhã, na Taça Rio, a final contra o Fluminense. E depois, às 3 horas da tarde, o Sub-20 decide a OPG contra o Flamengo. Perdemos no primeiro jogo, aquele jogo que deram um empurrãozinho de um Tenório dentro da grande área, chovia muito lá na Gávea, o Flamengo fez 1-0 no finalzinho. Amanhã, o Vasco corre atrás do resultado e com certeza vai vencer as 2 decisões, a do Sub-15 de manhã e a do Sub-20 na parte da tarde. Sócio também tem que ter o ingresso para entrar. A gente espera o comparecimento em massa da torcida cruzmaltina, como foi naquele jogo da Taça Rio entre Vasco e Flamengo aqui em São Januário, quando a torcida do Vasco deu um show. A gente espera que o mesmo show seja dado nesse sábado e que os meninos do Sub-15 e do Sub-20 sejam agraciados com mais 2 conquistas para o nosso clube. E para concluir, pedindo a você que curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe aqui a sua mensagem. Eu quero ler a sua mensagem e responder você com a maior alegria. Aquele debate em alto nível, sempre muito bacana, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não é brincadeira, gente. Entre em contato com 972398454 ou então no 2084-7996. Peça um orçamento ao Cristiano. Ele tem contratos de manutenção, pode fazer instalações, você que é síndico pode querer algum tipo de serviço, portões automáticos, interfones, sistemas de câmera. O Cristiano trabalha muito bem e trabalha muito sério. Vou mandar alguns abraços. Vou mandar um beijo para Bianca Reis, filha do Paulo Reis, figura muito querida que reencontrei hoje aqui em São Januário. Um abraço ao Daniel, filho também do Paulo Reis, que estive aqui na quarta-feira, vi os 2 pequenos e hoje são 2, um homem e uma mulher responsáveis cuidando do próprio nariz. E um grande abraço ao querido Arthur, do restaurante do Almirante aqui em São Januário. Hoje peguei aquele papai esperto, muito bacana. Arthur que está vindo para se juntar à família do Atenção Vascaínos, uma pessoa que está há 51 anos brigando e lutando e fazendo pelo Vasco e agora estará ao nosso lado, fazendo também parte da família do Atenção Vascaínos. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Alegria, até emoção de estar em São Januário fazendo o Atenção Vascaínos. É o primeiro Atenção Vascaínos que a gente faz aqui da Colina Histórica. É um grande prazer trazer essa imagem linda desse estádio que é uma relíquia, é um estádio que nos traz muito orgulho. É a casa do verdadeiro time do povo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima sexta-feira a todos vocês, um ótimo final de semana. Amanhã a gente vai ter matéria especial, domingo tem o pré-jogo, tem o pós-jogo, a gente vai estar ligado em Vasco da Gama e Internacional. E amanhã o JP Scofani estará aqui, cobrindo os 2 jogos, as 2 decisões da base. Grande abraço, turma! Tchau!